A Receita Federal usa inteligência artificial para detectar fraudes tributárias. Olha só, nós estamos gravando esse vídeo em maio de 2025 e desde setembro de 2024 a Receita Federal já comunicou que utiliza uma ferramenta para detectar fraudes tributárias e aduaneiras, ou seja, não é uma novidade. Agora, o que aconteceu de setembro de 2024 para maio de 2025 foi um avanço absurdo no uso de muitas ferramentas com inteligência artificial. Então, não apenas a Receita Federal, como outros órgãos, como os próprios empresários, como nós, utilizamos a inteligência artificial e muitas ferramentas automatizadas para agilizar nosso trabalho, para verificar inconsistências. Então, o uso dessas ferramentas é maravilhoso e não tem mais volta. Iniciou-se lá atrás a evolução de tudo isso. Então, daqui para frente, nós sabemos que ficará cada vez mais utilizado. Bem, isso não é um motivo de medo, de pânico, de problema. Afinal, enquanto os órgãos fiscalizadores utilizam as ferramentas deles, nós, empresários, utilizamos as nossas. Eu sou Carol Davi, eu estou há 25 anos atuando na Constec Contabilidade, como vocês já sabem, e o nosso escritório tem 33 anos de experiência. Já passou por nós os mais diversos tipos de negócios, desde aquele pequenininho, com emissão de uma única nota fiscal, tem os PJs, tem as grandes empresas, indústrias, comércio, serviços, o pessoal com atendimento a cliente, sem atendimento a cliente. Então, nós temos bastante experiência e um olhar amplo para tudo isso. O que a gente observa recentemente com o avanço dos negócios digitais é que tem crescido também estratégias de redução de impostos e algumas delas que causam uma certa dúvida. Será que realmente esse é o caminho? Bem, estratégia para reduzir impostos, estratégias para postergar o pagamento de impostos não iniciou agora. Sempre existiu empresas, sindicatos, advogados em busca dessa economia para os seus clientes, inclusive na interpretação da legislação. O que a gente vê agora é que a legislação tem sido interpretada de uma forma que no futuro pode ser bastante prejudicial para muitos negócios. Mas fica ali a critério de cada empresário definir como quer conduzir os riscos que quer correr. Eu quero trazer aqui para a gente analisar a notícia da Receita Federal lá de setembro. E com base nela é que a gente vai conseguir verificar o que pode já ter mudado. Agora, no mês de maio, eu vou compartilhar com vocês a notícia. Veja só, então, que ela é de 5 de setembro de 2024 e vem com o título Receita desenvolve ferramenta inovadora capaz de ampliar a detecção de fraudes tributárias e aduaneiras. E aqui vem a informação de que ela foi criada por auditores fiscais e analistas tributários. Então, essa plataforma tem sido compartilhada, inclusive, em fóruns internacionais. Ela vem dizendo aqui que foi desenvolvida por isso e aquilo. Mas eu quero trazer aqui, quando eles trazem para nós, como ela vem sendo utilizada. Então, as oportunidades de ampliação dessa tecnologia são diversas. E a julgar pelos resultados já alcançados, devem crescer ainda mais. Alguns exemplos aqui, esse é muito importante a gente ficar de olho. Olha aqui, ó. Irregularidades tributárias na importação e com uso de grupos econômicos. O uso de grupos econômicos, como vocês devem saber, caso já tenham participado de grandes empresas, que se utiliza o grupo econômico como uma estratégia para redução de impostos ou uma estratégia para negócios. E o que é muito bom e que existe margem na legislação para isso, sim. Nem toda a situação é fraudulenta, porém, o que a Receita Federal vai pegar é quando existe fraude. Então, gente, hoje o cruzamento de informação é muito fácil. Com o seu CPF, a gente já consegue verificar todas as empresas que você foi sócio, ou que você é sócio atual, se a empresa foi baixada, se não foi, se tem débito, se não tem. E nos grupos econômicos, a gente vai verificar
O cruzamento de informações vai destrinchando empresa por empresa. O que aconteceu naquela, quem são os sócios, qual a ligação entre essas pessoas, como esse faturamento está distribuído, como está essa emissão de nota fiscal. E a Receita Federal vai fazer isso por quê? Porque existem situações que estão fugindo do que está previsto na legislação. Então, vamos voltando aqui. Foi desenvolvido um módulo na plataforma que possibilita processar estruturas complexas de grupos econômicos e de redes de empresas, facilitando a identificação de padrões suspeitos que, após avaliação de especialistas em seleção de contribuintes, são passadas para um aprofundamento por auditores fiscais da fiscalização. Há casos em andamento e fiscalização encerrada decorrente da utilização deste módulo. Então, primeiramente, a Receita Federal vai verificar indícios de alguma fraude, indícios de alguma coisa errada. Quando essa ferramenta detectar algum indício de problema, então passa-se a análise para os auditores e aí vai aprofundar a verificação. O que pode acontecer nessas situações? Bem, identificado que de fato existe algum problema, vai se verificar o que deixou de cumprir. Deixou de cumprir obrigação principal, deixou de cumprir recolhimento de imposto, então, deixou de cumprir entrega de obrigações. Nós temos problema na parte fiscal, na parte contábil, na parte relacionada a empregados. Então, fica muito amplo o que pode acontecer, tá? Se detectado que é a fraude. Esse sistema, ele não visa de forma alguma prejudicar as empresas que estão em situação de regular e que usam estratégias previstas na legislação. Então, o grupo econômico é permitido, claro que é. O que se vai verificar tem alguma coisa muito errada aí, né? Então, vamos lá. Ele falou, então, sobre essa questão de grupos econômicos. Ele vai falar sobre as irregularidades tributárias com o uso de criptomoedas. Vou descer um pouquinho aqui. Irregularidades com pedido de ressarcimento. Também tivemos nos últimos anos uma coisa absurda. Todo mundo tinha alguma coisa para restituir, né? Quantos valores eu paguei que não eram devidos e tal. Porém, no meio das pessoas que realmente tinham valores a serem restituídos, ocorreram também inúmeras fraudes, com retificação de obrigações que já tinham sido entregues. Com a retificação de algumas obrigações, constou então que a empresa teria um crédito, e aí foi concedido. Porém, depois de um tempo, a Receita Federal detectou essa situação, ou seja, tinha uma informação inicial. Essa informação foi retificada dizendo que, não, olha, tinha alguma coisinha que eu não esqueci de lançar. Aí retificava e gerava um crédito, tá? Então, vamos ver o que está dizendo aqui, ó. No caso de pedidos de ressarcimento. Um painel foi construído recentemente na plataforma para auxiliar a seleção e análise de pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, com vistas à identificação de indícios de inconsistência e fraude. Prospecções iniciais levaram à seleção de algumas empresas com valores suspeitos que, somados, totalizaram cerca de 11 bilhões de reais. O painel facilita a identificação de fraudes ao apresentar gráficos atualizados de fácil compreensão e totalmente interativos, que possibilita reduzir o tempo de seleção e análise para o trabalho no caso concreto. Que mais? Autorregularização. A Receita Federal vem possibilitando muitas situações de autorregularização. E isso é muito bom e impede que o contribuinte tenha que pagar alguma multa quando ele opta por fazer a autorregularização. Lá na Constec Contabilidade, né, que eu quis dizer no escritório, nós trabalhamos muito com a situação de autorregularização, que é quando você, empresário, nos procura
Já ciente que existe alguma pendência com o CNPJ ou CPF, porque em algum momento vocês deixaram para trás aquele débito, aquela empresa ficou abandonada, ou no CPF ficou várias coisas bagunçadas. Então você procura a Constec e nos diz: olha, preciso que seja feito um levantamento da minha empresa, do meu CNPJ ou do meu CPF e ver quanto que ficaria para finalmente eu resolver essa situação, porque eu estou tendo problema com crédito, eu estou tendo problema com fiscalização, eu não consigo seguir minha vida por causa de tudo isso. Esse serviço, ele também é tratado no segredo fiscal, que é o diagnóstico estratégico da empresa. Quando a gente faz um diagnóstico estratégico, a gente faz todo o levantamento da parte tributária de empresa ativa, ou seja, quanto que você paga hoje de imposto e se existe alguma possibilidade de ter uma redução. E a gente trabalha também com a regularização de débitos, faz o levantamento de toda a situação fiscal na Receita Federal, no Estado, na Prefeitura e verifica quanto que ficaria para regularizar. Esse quanto ficaria para regularizar é entrega de obrigações, quais as multas que serão aplicáveis, quais a gente já estima que não será devido, porque a legislação diz, olha, se você entregar tal, está dispensada das demais. Se existe possibilidade de parcelamento dessas dívidas, se você tiver condições de quitar tudo à vista, o que muitas vezes facilita muito, e aí, além de ser mais rápido regularizar, você também foge de multas pelo período que sua empresa esteve inativa, você também foge de problemas de ter que ficar muitos meses pagando por um serviço que você só vai conseguir quitar parcelado. Enfim, é o segredo fiscal, o raio-x tributário, que a gente diz. Então, a autorregularização é essa situação. Vamos ver o que eles dizem aqui. Autorregularização, o processamento combinado de técnicas de inteligência artificial e métodos tradicionais também subsidia a comunicação da Receita Federal destinada a estimular a conformidade voluntária. No campo da busca de distorções nas demonstrações de resultado, na apuração do lucro real, equipe de monitoramento de grandes contribuintes usou a plataforma. Identificou um caso concreto de possível uso indevido de prejuízo fiscal de valor relevante, alertou a empresa que então retificou a informação, gerando uma arrecadação adicional de milhões de reais. Uma ação sem necessidade de abertura de procedimento fiscal, sem instauração de litígio. Esse é o cenário ideal, quando a Receita Federal apenas te comunica de que ela verificou que tem alguma coisa que precisa ser revista. E aí você vai lá e antes de ser autuado, antes de ter qualquer briga, regulariza a situação. Aqui ele também traz que o uso dessas ferramentas de inteligência artificial e tudo mais facilita aqui a interação com os órgãos. Então, a divulgação da plataforma em fóruns especializados nacionais também tem contribuído para a parceria entre a Receita Federal e os outros órgãos, que são Prefeitura, Estado ou qualquer outro órgão que esteja ligado aqui com a Receita Federal. E que mais? Enfim, é isso. O que eu preciso dizer para vocês com relação a isso? Se você tem um negócio ou se você hoje atua como profissional autônomo, não tem recolhido seus impostos lá pelo Carnê-Leão ou qualquer outra forma assim, ou se você tem uma empresa e está com alguma regularidade que é de seu conhecimento, procure a Constec para fazer o raio-x tributário, o diagnóstico estratégico da situação da sua empresa antes que o algoritmo bata na sua porta, antes que a Receita Federal diga: vem cá, minha amiga, vem cá, meu amigo. Tem uma situação aqui que nosso robô identificou. Porque quando chega nessa situação, fica muito mais difícil. Você é pego de surpresa, você não se preparou, o seu bolso não se preparou. Então, me chama aqui pelo WhatsApp, vou deixar aqui embaixo, barulho, o link para a gente se falar.